Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos na página 44 do livro de História, o livro didático, e nós vamos dar a sequência da aula anterior, discutindo os principais povos que migraram para o Brasil, tá ok? Então hoje nós vamos discutir a presença portuguesa, italiana e africana no Brasil. Na próxima aula seguinte, nós continuaremos com os alemães, sírios e libaneses, tá ok? Então, como já é de conhecimento do vídeo anterior, a migração no Brasil, ela começa um processo mais significativo a partir do século XVI, mas a partir de 1500, né, com a chegada dos portugueses, esses foram os primeiros povos, né, é, im- vamos dizer assim, imigrantes, no sentido de que eles saíram de sua terra e vieram para o Brasil, né? Só a partir do século XVI é que começa uma fixação maior, mas já a partir de 1500 já tem a presença portuguesa no Brasil, né? E começa um primeiro processo de mistura, de miscigenação, né? Entre os índios e os portugueses. Aí mais tarde é que vai começar o processo de miscigenação entre os africanos e índios e entre portugueses e africanos, né? Então, de certa forma, aí vai começando a criar as supostas, né, raças, como se dizia, ou etnias, como que se trata hoje no Brasil, certo? Então, dessa mistura principal, que é a mistura básica, português, africano e indígena, que vai formar, né, a base de sustentação da população brasileira, que mais tarde vai acabar se miscigenando com imigrantes, né, europeus, principalmente os italianos, os alemães, né, que vieram de outras regiões. Então tá, o fato, né, dos portugueses chegarem aqui no Brasil, eles vieram primeiro de Portugal, lá na Península Ibérica, e também veio uma grande parte da ilha dos Açores, até então uma ilha, né, que estava sob o domínio de Portugal. Então os açorianos também chegaram aqui. E do século XVI ao século XVIII, a maior porcentagem da população que vivia no Brasil era composta de portugueses, né, que se fixaram nas regiões litorâneas, né, devido ao processo de colonização, que ficou assim muito rastejando nas costas brasileiras, né, como diz o próprio Frei Bartolomeu de Las Casas, né, que a colonização portuguesa era igual caranguejo, só ficava arranhando as costas do litoral brasileiro, né, não se preocupou em entrar muito por interior. É, então ali foi fundado vilas e cidades, né, se você vai em muitas cidades pequenas, próximas, litorâneas, né, pequenos vilarejos, aglomerados, você vê ainda, né, muita presença da cultura portuguesa. Por exemplo, em Santa Catarina, né, nós temos lá naquela região do litoral até um museu açoriano, né, que mostra como que era, né, a vida, o cotidiano e parte da cultura dos primeiros portugueses que se misturaram com a população nativa do Brasil naquele momento, certo? Então tem esses registros, né, que podem ser observados nos lugares por onde a gente acaba passando. Então vamos lá. É, e aqui ao lado, pessoal, né, nós temos aqui de 1831 a 1842, lá na página 44, uma tabela do número de estrangeiros registrados no Departamento de Polícia do Rio de Janeiro em abril de 1831 a 1842. Então, vamos dar uma olhadinha nessa tabela para a gente perceber: portugueses foram 18.427, franceses 1.346, espanhóis 869, alemães 200, ingleses 406, alemães 268, suíço 185, genoveses 159, italianos 155, prussianos 151, sardênios 145, outros 914, total de 23.025 imigrantes. Só nesse período aí de curto período de tempo, né? Só que eu quero lembrar uma coisa para vocês. Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês que a partir de 1870 a Itália entrou em crise econômica devido ao processo de unificação, porque a Itália, na verdade, assim como a região da Prússia, da Alemanha, né, era um monte de estados independentes, né, e só conseguiu se transformar em um país unificado e dar origem a uma nação
a partir de 1870, com o processo de unificação, né? Esse processo de unificação, ele dura muito tempo. Ele vai de 1859 a 1870, então a crise econômica na Itália está muito grande, né? E sem falar ainda os processos que advindos do processo de unificação, porque as pessoas, a gente sabe que na Itália se fala mais de 80 dialetos diferentes, e aí criar, imprimir nessa população agora, vivendo sobre um território unificado, sobre o poder de um único Estado monárquico, que foi o que surgiu após a unificação da Itália, né? Tinha que falar a mesma língua, as pessoas recusavam falar os dialetos, né, regionais, que elas preferiam por causa da tradição, né? Também impor leis iguais, que nem sempre as populações de regiões muito diferenciadas, como o norte, extremamente industrial, e o sul ainda muito atrasado e agrícola, né? Então, causou um certo atrito entre a população e um processo de unificação muito difícil pela questão cultural, né, pelo regionalismo das regiões italianas, que, né, agora precisam se mesclar, criar um sentimento de nação, de nacionalismo, né, imprimir uma ideia comum, um sentimento comum pelo território. Então, toda essa crise levou os italianos a virem para o Brasil, né? Diante, claro, que de outros elementos, como o elemento de eugenia, que a gente vai discutir agorinha, né? Mas já é um elemento para a gente prestar atenção aqui na tabela. Ó. É suíço, ó, genoveses. Gênova é uma cidade portuária muito antiga no sul da Itália, desde o período das grandes navegações. Italianos, prussianos, né? A Prússia ficou para a Alemanha, mas os sardenhos da ilha da Sardenha, né? Então, ó, genoveses, italianos, sardenhos, é tudo hoje constitui o Estado italiano. Então, dá para perceber o grande número de italianos que vieram para o Brasil. Tá? Aqui está colocado separadamente porque está no processo de unificação ainda. A Itália não era um país, mas era um monte de cidades e regiões autônomas, certo? Então, com esse processo de unificação e a crise social e econômica e cultural que passava o processo de unificação, né? E as propagandas do governo fizeram que seria um refluxo. Você imaginar hoje o Brasil diante da crise econômica e a América Latina diante da crise econômica, que é um fator já histórico que caminha a longo período, né? Se nós olharmos o processo histórico da formação da América Latina, da colonização portuguesa e espanhola aqui na América Latina, você vai ver que as economias, né, sempre oscilaram de mal a pior, né? Passamos por alguns momentos um pouco melhor, mas na verdade nunca conseguimos, né, uma certa tranquilidade econômica e social nesses países, né? No caso do Brasil também. Então, hoje é um refluxo. As pessoas tentam sair da América Latina e se estabelecer em países industrializados, os chamados ditos, né, vamos dizer assim, países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Enquanto no passado era o contrário. A população europeia, diante das crises, depois já em sequência a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, acabou tendo um fluxo imigratório para o Brasil. E hoje nós temos um fluxo emigratório, né, que vai em direção aos países ricos europeus e ao norte anglo-saxão aqui na América do Norte, certo? Então, de certa forma, antes eles vinham para cá, agora o sonho da maior parte da população latina é voltar para lá, né, devido à economia mais estabilizada. Então, vamos lá. Eles já vieram a partir de 1870, né? E com a questão do processo, como eu já havia falado, de 13 de maio de 1888, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou libertando uma grande massa de escravos que trabalhavam nas lavouras, né, de café, que era o principal produto da economia brasileira, trouxeram muitos italianos para essa região, principalmente do Sudeste, né, aonde se concentrava o processo maior de urbanização. E ali eles trabalharam. Muitos não deram certo pelas questões de como se tratava escravo, e agora tratar uma população mais elitizada, uma população que já tem um certo conhecimento sindical, né? Já das primeiras uniões de trabalhadores que existiram na Europa, né? Então, de certa forma,
você já tinha um trabalhador instrumentalizado, mais conhecedor dos seus direitos. E ele veio para uma região com uma legislação praticamente ausente de trabalho, né? Totalmente ausente, baseada em relações ainda construídas com o período da escravidão. Então ficou muito conflituosa essa relação de trabalho na produção de café aqui no Brasil. Mas mesmo assim, né, grande parte permaneceu, o que foi, né, só interrompido com a crise de 1929, crise gerada após a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, né, e em 1919 gera a chamada crise dos Estados Unidos, que produzia demais e não tinha mais para quem vender. Então, automaticamente, não comprava o café brasileiro, que era o principal produto da exportação e o principal produto do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto. Lembra que é a soma do salário mais a produção agrícola e industrial, que gera a riqueza do país? Então, se a gente não podia vender café, não entrava dinheiro no Brasil, balança comercial, né? Então, automaticamente, sem a exportação de café, as lavouras foram desativadas, né? As grandes propriedades de café foram desativadas, a economia brasileira decaiu e automaticamente a mão de obra também ficou, o trabalho ficou escasso e liberou uma grande quantidade de mão de obra do campo para a cidade, começando o processo de urbanização do Rio de Janeiro, que a gente já viu em geografia, né? Que foi quando os grandes proprietários, donos de fazendas de café enriquecidos com a produção de outrora, de tempos anteriores, que era bastante expressiva, né, que gerava alto lucro para aqueles proprietários, pegaram seus capitais acumulados e fecharam as suas fazendas de café, desempregando milhares de pessoas, entre eles os italianos, a gente não pode esquecer disso, até porque é disso que nós estamos discutindo, né? E automaticamente os italianos foram para a cidade, nessa nova empreitada desse grupo cafeicultor, que é um investimento na industrialização, né? E acabou fazendo um processo de urbanização muito expressivo na região sudeste. Tanto que você tem São Paulo e Rio de Janeiro hoje, que já é considerada a primeira megalópole, né, do Brasil. Por quê? Porque é a união de duas metrópoles, certo? Uma mega cidade, vamos dizer assim. Então, de certa forma, além da questão cultural, que a gente já falou, as festas, né, o tradicionalismo italiano, mais tarde, no final do século XIX, eles foram, naquela história que eu já havia contado, eles foram se fixar na região sul, porque lá as terras eram mais baratas e foram cedidas pelo governo, né, para eles. Então ficou um foco de migração. Primeiro eles chegaram aqui como imigrantes internacionais vindo de fora, né, que já foi termo que a gente discutiu na aula passada, e depois eles fizeram uma migração interna, nacional, saindo da região sudeste, se fixando, né, se direcionando à região sul. Então, um processo de migração interna. É claro que também já vieram algumas famílias direto, né, lá da Itália, que vieram direto para a região sul, mas inicialmente eles vieram para o sudeste, ok? Agora, sobre a questão africana, é muito interessante porque o livro, né, o livro traz esse quadro do Modesto Broncos. Modesto Broncos é um pintor, né, do período realista, pós-realista, espanhol, e ele pinta esse quadro que ele dá o nome de Redenção de Cã, né? Redimir, né? Traz a palavra redimir, né? Voltar atrás, né? Se libertar, vamos dizer assim, nessa perspectiva, né? E de Cã, porque é aquela passagem bíblica lá do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, né? Que é o livro da Gênesis, da criação do mundo, né? Em que Noé, após tomar uns vinhos, né? Ele fica bêbado e seu filho Cã riu dele, né? Tirou, vamos dizer assim, se alegrou com o fato dele ter arrancado a roupa e ter ficado nu. Então Noé, o bebê demais, ficou nu. E o filho dele riu-se dele. Aí o que aconteceu? Né? Noé, né? E falou também para seus irmãos, o Sé e o Jafé, né? Aí o que aconteceu? Quando Noé ficou sabendo, Noé pegou e lançou uma espécie de maldição
não sobre o Cã, mas sobre o herdeiro de Cã, que seria, né, Canaã. E, para resumir a história toda, né, o menino fica negro, né, como se fosse uma maldição, né? E a questão da servidão também que lá é colocada. E aí vai ter inúmeras, né? Os pastores evangélicos vão interpretar de formas diferentes, os católicos de forma diferente, a antropologia, a etnologia, tem uma confusão gigantesca em torno desse mito aí, tá? Mas, de momento, o que nos interessa aqui é para mim explicar a redenção de Cã, né? Como que se ele tivesse que redimir alguma coisa. E o Modesto Broncos colocou esse nome nessa obra, né, que tão importante, porque essa obra já foi discutida, para vocês terem ideia, ela foi discutida, né, pelo Roquete Pinto, né, que era um antropólogo, que era um médico legista, né, que era um etnólogo, e tinha várias especialidades, né? Ele foi discutido em 1911, no primeiro Congresso de Eugenia, em Londres, onde se reuniu mais de 50, né, onde tinha lideranças e tinha, vamos dizer assim, especialistas, antropólogos, etnólogos de mais de 50 nações do mundo, tá? E o que seria, então, essa discussão de eugenia? Essa discussão de eugenia, ela surge no Brasil a partir de 1908, né? E em 1908 já se discutia muito nas teses de medicina da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a primeira implantada no Brasil, né? Sobre as teses de medicina que discutia sobre o embranquecimento da população brasileira. Tendo em vista que após a libertação nós temos uma gigantesca massa de escravos que estão libertos aí pelas ruas, pelos chafariz, pelas esquinas, pelas praças, sem trabalho, né? Marginalizada e marginalizando-se ao mesmo tempo, né? Então, de certa forma, essa discussão estava muito em voga, não só em voga aqui, mas em voga lá na Europa, até porque a Europa estava indo, né? Era um momento que tinha todo o processo de colonização da África, que os países europeus industrializados tinham repartido a África e estavam com as terras africanas sob seu domínio. Então, essa discussão e esse congresso foi para tentar conhecer um pouco mais das raças, né? E também o fato de muitos especialistas lutarem pela pacificação das raças. Mas no caso do Brasil, nas teses, né, misturado ao pensamento positivista, vamos dizer assim, do início da República, porque nós estamos falando de 1800, né, logo ali em 1889, né, proclamação da República, que os militares dão um golpe de Estado, afastam Dom Pedro I e a monarquia e tomam o poder e constituem a República sobre as ideias positivistas, né? Então, essas ideias positivistas, elas acabam levando a essa constituição de uma nação baseada numa ideia de branqueamento da raça. Para você ter noção, o Roquete Pinto, que participou, né, desse primeiro congresso de eugenia, ele fala sobre o índio brasileiro lá nesse congresso, mas ele tem obras anteriores que são muito mais significativas, né? Inclusive tem uma obra de 1000 páginas que ele descreve e até faz uma previsão, né, etnológica de que em 2012, né, e ele usa esse quadro aqui do Bros para dizer que do Broncos, quer dizer que em 2012 não teria mais negros no Brasil, porque era de natureza da raça branca, né, que a cor negra fosse desaparecendo da pele brasileira, à medida que a cor branca ia se superando e sobressaindo nas mestiçagens. Então, olha aqui, vamos ver, vamos entender o quadro. O quadro também é alvo de muita polêmica, mas o que nós temos aqui como elementos. Você vai perceber que o Modesto, ele pinta uma negra com as mãos postas para cima, né? Que está perante uma criança branca, que é seu neto, e a sua filha, uma mestiça, né? Ambos estão com as mãos para cima, a criança olhando para a avó negra, a filha, né, fazendo referência à avó,
e a avó agradecendo algo em relação à criança, tá? Então, um movimento circular ali que dá uma certa mornidade ao quadro. Mas também nós temos uma parte que é bastante expressiva se a gente for analisar a questão da estética da pintura, que é a questão da coluna do batente da porta. Ela faz um marco divisor do quadro, né? Aqui nós temos a negra, aqui nós temos a filha e a criança branca. E do outro lado nós temos a figura masculina, né? Que é bastante claro pelo fundo negro do interior da casa, que a sua testa reluz em uma luz branca, né? Dando um ar de claridade maior, né? A presença do homem ali na porta, né? E o homem, pai da criança, todo satisfeito em ver uma criança saudável e branca. Ao mesmo tempo, a posição do pai está virado contrário à posição da avó e da mãe, que tem traços, né, de mestiçagem africana. E os pés dele virados em direção contrária, isso você pode observar que a mãe e a avó estão sobre um terreno de chão batido, né? Enquanto o pai se direciona para o lado do terreno já calçado, mostrando a ideia de progresso e de uma melhora de vida, né? Dentro daquela percepção que, né, ser negro parecia era colocado como uma condição de servidão, como uma condição de trabalho e a esperança de uma melhoria, né? E a gente pode se remeter a isso porque nós não podemos esquecer que em 1455, quando os portugueses foram ter colônias na África, né, eles receberam, né, eles receberam um documento do Papa reafirmando, né, a ida de Portugal para as colônias e a escravização do povo africano, que era um consentimento da Igreja Católica a partir da bula Romanus Pontifex, né, de 1455. Pontifício, né, que é o título que Otávio recebeu lá na Roma, que era o primeiro cidadão de Roma. Então, o Papa é o primeiro cidadão de Roma, né? Pontifício, porque ele é líder religioso, supremo, sumo sacerdote. Então, de certa forma, né, é o Papa Supremo que está definindo, né, segundo a teoria de Kant, lá do Gênesis, que os povos africanos poderiam ser, né, escravizados, certo? Então, a imagem ao lado retrata a questão da miscigenação do nosso país e a preocupação, né, que tinha todas as elites brancas brasileiras e que estavam, as elites mais eruditas, mais estudadas, na faculdade de medicina, em outros setores mais eruditos da sociedade brasileira, que discutiam a possibilidade de um embranquecimento da raça, né? Fator também que leva ao processo de migração dos italianos e dos alemães que a gente vai discutir na outra aula, né? Por isso as campanhas foram direcionadas para essa região. E também lembrar que tem um fator econômico, porque eles queriam trazer para o Brasil populações que já tinham afinidade com a industrialização, até porque nós falamos da crise de 29, né? Então, era trazer o elemento branco e o elemento branco, né, o italiano e o alemão, que já tinham uma proximidade com o processo de industrialização. Então, de certa forma, né, você já resolvia duas problemáticas que estavam sendo discutidas aqui no Brasil nesse momento, certo?